Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai trazer JBS, pedido por vocês nos comentários. Então vamos lá falar sucintamente, se é que existe essa palavra, sobre JBS, porque ela é um colosso. São tantos nuances que nós temos aqui para analisar essa empresa, pessoal, que eu acho que eu ficaria mais ou menos uma hora só falando de JBS, riscos, retornos, aquela coisa toda bonita. Então o papo do vídeo de hoje, já passo para vocês aqui as principais pautas, é olhar para a empresa e o que ela quer ser no longo prazo, tá? Na própria apresentação da companhia, depois segmentar receita por receita, região por região. Então, bife na América do Norte, né? Então carne bovina na América do Norte, Austrália. Depois nós vamos aqui para a parte de porco da América do Norte, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Pilgrims, que é a principal marca aqui, também gringa. A gente vai olhar aqui para frango e suínos, tá? Depois a gente vem para a Seara, agora a principal marca aqui no Brasil, tá? JBS Brasil como um todo. Passo pelo perfil da dívida, também pelos seus fundamentos cíclicos, que a empresa pode estar apresentando para a gente em 2023, qual parte do ciclo, depois os seus múltiplos e dividendo preço-teto, e aí eu corneto rapidinho sobre commodities, principalmente milho, tá? E soja, ambas as commodities com a mesma sistemática de preços, e aí eu termino, talvez aí em menos de 15 minutos, vamos ver, falando da JBS, que eu tenho posição na carteira do CDI, tá? Então, na descrição, sempre faço merchan para vocês, pessoal. Acompanhe lá a carteira Clube dos Dividendos no CDI, porque o Brunão está indo bem, tá? Porque tem compras técnicas. A JBS teve 2 compras técnicas que me colocaram num bom preço médio, tá certo? Mas eu vou falar no gráfico o que eu acho para a JBS no curtíssimo prazo. Passo aqui para o disclaimer. Do disclaimer, pessoal, convido a todos a se inscreverem aqui no canal, ativem as notificações. Aqui no Clube dos Dividendos são pelo menos 2 vídeos por dia, tá? Aos domingos temos 3. Mas geralmente são 2 vídeos por dia, então considere se inscrever. Se já é inscrito, ative a digna notificação. Bom, pessoal, feito o convite, estratégia de longo prazo, busca por valor agregado, promovendo crescimento com disciplina financeira, tá? Aumento da escala nas categorias geográficas. Então, recentemente, pessoal, e vai fazer parte aqui, né, dos slides, a JBS vai ter a maior fábrica de carne de laboratório, isso lá na Espanha. Então tem uma empresa que ela é controladora, tá certo? Que tem que vai abrir a maior fábrica de carne de laboratório, Espanha, carne de laboratório. Não faço a menor ideia do que seja isso, tá? Não sei se vocês já comeram algum tipo de carne de laboratório, mas enfim, JBS também tecnologia, olhando aí para diversificação geográfica, é uma estratégia que andou muito, pessoal, em 2021, tá? A companhia aproveitou demais a inflação, tá? Repassou demais a inflação, cresceu muito nos Estados Unidos, cresceu também na sua participação na Europa e comprou lá aquelas carnes que não são de animais, né? Alimentos veganos, marcas veganas, diversas coisas que serviram de diversificação para a JBS. 2021, 2022 viu o ciclo apertar, tá? O ciclo apertando, seja por política monetária, ou seja por preço de commodity, pessoal, que estabiliza, e aqui no Brasil, CDI subindo, nos Estados Unidos, CDI subindo, na Europa, CDI subindo, ou seja, dívida subindo, barabim, barabom. A demanda não conseguiu suprir em 2022 já o crescimento da dívida, mas ela aproveitou, tem caixa, fez as aquisições. Então, o ciclo de 2022 era queda, pessoal, nos preços, porque a Faria Lima vai sempre 6 meses, 2 meses à frente. 2023 já é a virada de queda para estabilização, tá? Por isso que eu estou otimista com o setor, não só para a estabilização da queda devido ao macro, tá? Juros, mas também por causa da super safra que o Brasil teve, jogando preços de grãos, tá, para baixo. Isso facilita a margem, a compressão de margem deixa de ser tão forte como foi 2022 principalmente, tá? Aumento e diversificação do portfólio de marcas e produtos de valor agregado. Então aqui, pessoal, tem carne e não carne, vamos assim dizer, boi, frango e porquinhos, tá? E a última parte que eles colocam novos tipos de proteínas, tá? Próximo do consumidor final multicanal. Então acho que eu mais conheço aqui das marcas seria a Swift e essa Biotech Foods, pessoal. É na Espanha, né, o espanhola, que de fato vai ter o primeiro laboratório de carne, né? Carne de laboratório, melhor dizendo.
Tá? Então, o portfólio de marcas, pessoal, daria para a gente gastar aqui, eu investir 1 hora só falando, tá, das estratégias. América do Norte, que representa na receita consolidada, pessoal, 30%. No EBITDA consolidado, 25%. Tá? 25% aqui. Certo, pessoal? Bem verdade que o ciclo de 2022 já representou um pouco de diminuição em relação ao 21 e o 23 deve ser uma estabilização do 22, tá? Deve ser uma estabilização do 22, pelo menos essa é a minha opinião. Mais de 27 mil colaboradores. Mas só resumindo, pessoal, o que nós temos aqui? Produção de carne bovina nos Estados Unidos e Canadá e a plant-based, que não é proteína animal, aqui na Europa. Então, essa seria a JBS Beef North America, mas também tem o plant-based, os veganos aqui europeus, tá? Que vocês vão olhar e cada vez mais presente, provavelmente, nas gôndolas dos mercados, tá? 30% da receita, 25% do EBITDA consolidado. Então, aqui, muito importante, sem dúvida nenhuma, pessoal. JBS tem uma sensibilidade muito grande aos Estados Unidos, por exemplo. Tá? JBS Austrália, produção de carne bovina, ovina, peixes e alimentos preparados na Austrália e Nova Zelândia. Representa cerca de 7% do EBITDA, pessoal, 8% da receita, certo? Então, interessante saber que também temos um pezinho lá do outro lado do mundo, tá? JBS USA Pork, produção de carne suína e produtos de valor agregado nos Estados Unidos. Aqui só os porquinhos dos Estados Unidos, pessoal, correspondem a 11%, tá? 11% do EBITDA. Então, muita sensibilidade a porquinhos, sem dúvida nenhuma, muita sensibilidade ao hemisfério norte, como foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês, né? Então, 25% aqui do hemisfério norte, 11% só dos porquinhos, tá? Quando a gente vai para Pilgrims, que é uma marca de frangos, suínos e alimentos preparados nos Estados Unidos, México, Porto Rico e Europa, 33%, tá? Do seu EBITDA total, 24% da receita consolidada. Aqui é a menor margem da parte de frangos, né? Mas suínos e alimentos preparados tem uma margem um pouquinho melhor. De olho na Pilgrims, dá para se olhar balanço da mesma, interessante acompanhar. A Seara, aqui no Brasil, é a principal fonte de receita, então corresponde a 15% do EBITDA total consolidado, tá? Seara está conectada no Brasil, tá? Produção de alimentos preparados, aves e suínos in natura, tá? Maiores margens sempre aqui na parte de suínos, tá? JBS Brasil, consolidado. Então, são 13 centros de distribuição, 15 unidades de couros, né? 8 unidades de processados, corresponde a 15% da receita, total 9% aqui do EBITDA, mais de 52 mil colaboradores. De novo, pessoal, é uma gigante. Tá? Aqui JBS Brasil, o que mais entra na memória, Friboi, Swift, tá? A Seara, acho que Doriana, assim, eu não utilizo margarina, então não sei aqui quais seriam as principais marcas, mas Seara, né, Frios, de certa maneira. Quando a gente olha para Pilgrims, também aqui a gente vai estar olhando para a própria marca, especificamente para vocês que gostam das marcas que fazem memória. Dívida, pessoal, tende a alavancar, tende a aumentar, tá? No ano de 2023 ainda, esfriar a partir de 2023 aqui no Brasil no fim do ano, devido ao CDI, tudo bem. Mas nos Estados Unidos, pessoal, a economia lá está pujante. Então é uma empresa que está muito conectada aos Estados Unidos. A dívida não vai ficar tranquila por lá. Tá? Porque Fed e economia americana tendem a ser resilientes. Fed nos juros e economia americana nesse crescimento que coloca o Fed na parede e não dá muito argumento para ele cortar juros tão cedo. Tá? Então é importante saber que aqui vai aliviar, mas na gringa não. Tá? Então o JBS, o que eu acho que vai fazer no preço? Para de cair, mas estabiliza a queda. Tá? Não acho que vamos de novo para um ciclo de alta. Tá? Tem muita da sua dívida aqui, a gente vai estar olhando por uma dívida em dólares, pessoal. Então a gente vai ter que ficar mais de olho na política monetária dos Estados Unidos. Tá? Mais do que tudo. Vamos assim dizer. Tá? Mais do que tudo, vamos assim dizer. E o JBS Estados Unidos é o que compõe a maior parte da dívida. Tá? De abertura e captação de dívida. Certo, pessoal? Acho que aqui já coloca um pouquinho dos principais riscos da companhia nesse descompasso de política monetária Brasil, política monetária Estados Unidos. É importante olhar. Tem caixa para chuchu? Tem caixa para chuchu, pessoal. Não tenho dúvida disso. Tá?
mas o ciclo que ela aproveitou do fim de 2020 e 2021 para fazer aquisições, tá? Crescer, fez 2022 diminuição da demanda, aumento da dívida, 2023 aumento da dívida, principalmente aqui no Brasil, primeiro semestre, e Estados Unidos, segundo semestre. Tá? O Fed pode aumentar mais 0,25 aí em julho, vai pular junho, mas em julho pode vir esse aumento. Então a gente tem que colocar isso em questão. Moeda estrangeira importantíssima para a dívida da companhia, tá? E ciclo de política monetária norte-americana, talvez mais importante do que a nossa aqui, tá? Nossos juros aqui, tá? Pessoal, nos seus fundamentos, uma empresa que a gente vai ver a alavancagem subir, tá? Deve ver a alavancagem subir em 2023, tá? E que 2024 talvez seja, se Estados Unidos esfriar um pouquinho, né? Conseguir captar lá dinheiro mais barato, ela pode sim começar a esvaziar. Tá? Qual que é a principal, vamos dizer assim, o ponto mais importante então da JBS 2023-2024, pessoal? Nem vejo tanto pela demanda, pelo crescimento. Vejo pela gestão da dívida, captação. Vamos supor que o Brasil de repente voe, tá? E o mercado de capitais aqui fique interessante para follow-on. Follow-on comece a ter demanda. Follow-on é a captação mais barata que as empresas têm. Tá? De repente aqui a JBS começa a captar mais no Brasil do que nos Estados Unidos porque o dinheiro está mais barato aqui. Imagina isso. De repente a gente sai do maior carrego para um dinheiro mais barato. Isso pode acontecer nos próximos 12 a 24 meses, pessoal. A depender de como vai estar ali o nuance Brasil. Tá? É lógico que é um cenário um pouco extremo, mas tem que se olhar para a dívida JBS, pessoal. Cresceu bastante, cresce bastante, só que é um setor de margem pequena. Está falando aí no melhor dos mundos, 2021, 6%. Foi o ano dourado ali para a companhia. Mais de 11, quase 12 bi de caixa livre. Tá? Beleza, pessoal? Sensível à dívida, lucro estabilizando, logo eu considero que os preços tendem a estabilizar. E o macro, via queda do preço de milho, queda do preço de soja, o macro deve aliviar um pouquinho. O macro tende a aliviar um pouquinho. Tá certo? O macro que eu digo, pessoal, juros, Brasil, preço de commodities gringo, e aí vamos ver ano que vem, talvez, juros dos Estados Unidos, ou esse ano, se você acredita que a economia americana vai dar uma esfriada, a parte de dívida dela vai também ficar mais tranquila e a captação, o Fed deve cortar juros ainda esse ano. Tá? Finalizo aqui para vocês, pessoal, trazendo os múltiplos, hoje negociando a 4 vezes lucro, PVP de 84, então há um desconto aqui. Preço justo de Graham está em R$ 42,56 depois do resultado. Estava em 59, agora caiu para 42,56. Deve cair no próximo resultado. O próximo resultado não deve ser muito interessante. E é uma empresa cíclica, pessoal. Então vocês estão olhando aqui para o gráfico de dividendos. 2021 pagou R$ 3,00 líquido. 2020 foi 54. 2022, R$ 2,00. Então assim, a média líquida dos últimos 3 anos, R$ 1,67. Vamos fazer essa continha. Tá? Só para trazer para vocês aqui um exemplo, né, de preço teto, mas não é uma companhia fácil de se definir preço teto, R$ 27,83. Caso ela pague esse ano, R$ 1,67 líquido. Tá? Olhando para as datas cortes de 2022, pessoal, o que nós tivemos? Maio, novembro. 2021 nós tivemos praticamente maio, né? Finalzinho de abril. Tá? E aí agosto, um adicional e novembro. Então eu diria para vocês que abril, maio, tá? Esse ano, 2023, não rolou. Tá? Então agora a gente tende a esperar o quê? Agosto, mas com certeza novembro. Tá? Agosto, com certeza novembro. Vamos ver se ela consegue chegar aqui aos 1,67, tá? Nessa média, ou a gente tem ali uma primeira decepção em relação a dividendos de JBS. Quem tiver por dentro da companhia e souber de algum fato relevante, que ela já direcionou quanto que ela vai pagar de dividendos, show de bola. Olhando, deixei nos comentários, eu fixo vocês aqui. Olhando para o acumulado, né? Prejuízo do primeiro TRI anualizado, pessoal, ela ainda está com um lucro de 9 bi. Tá? Não vejo que a companhia, assim como nenhuma, né, vai acelerar nas aquisições. Né? Acho que agora o principal problema das companhias, ou melhor, né, o que elas vão focar é na gestão de dívida, tá? Gestão de capital, porque estamos em um momento de baixa no crescimento, tá certo? E inflação ainda resiliente. Então vamos observar um payout, vamos ver se ela consegue manter um payout entre 30% e 35%.
e ela consegue retornar a lucratividade nos próximos trimestres, certo? Aí a gente pode sonhar lá com os 1,67, com aquele dividendo médio, né? R$1,67 líquido. Pessoal, antes de entrar na análise técnica, só queria fazer um merchan para você da minha carteira, tá? Minha carteira que lá no site do CDI, link na descrição para vocês, a carteira está no 0 a 0, mas eu, por fazer as compras técnicas, estou subindo 20%. Então, esse aqui é o poder da análise técnica, vamos assim dizer, para investir. Você comprar bem, tá? E nesse momento, a única empresa entre Itaúsa, JBS, Unipar, Klabin e Taesa que eu realizei vendas, porque essa carteira é Position Trader, tá? Position Trading, né? Para fechar ela em dezembro desse ano, a única que eu realizei vendas foi a Taesa, tá? Foi a única que eu realizei vendas aqui. Vendi quase 50% da minha posição em Taesa, se não me engano. Acho que menos que isso, tá? Mas eu vendi algumas só para ordens didáticas e todo mês eu posto os vídeos, tá? Eu estou subindo 20%, uma carteira de aportes de R$200 por mês, às vezes vai um pouquinho mais, se tem o start de alguma ordem limitada, tá? Mas em um capital investido, tá, de R$1.800, pessoal, estou subindo aqui 400, então é relevante. A análise técnica faz diferença. Óbvio que no curtíssimo prazo, mais ainda, né? Mas pro longo também, tá? Pro longo também. Então eu espero estar gerando valor para quem já segue a carteira. Se você não segue, pessoal, é um valor ali, é uma assinatura. Você tem acesso a todas as carteiras do CDI, tá? Da CDI. Deixa eu ver se eu tenho o site aqui já gravado. Tenho. cdi.com.br. Esse é o site que eu vou redirecionar você no link na descrição. E você assina com uma assinatura todas as carteiras. Dentro delas, a carteira Clube dos Dividendos, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, que eu faço vídeos mensais comprando e vendendo as ações aí ao vivo para vocês, né? Projetando aí os aportes mensais. Que, por sinal, junho e julho são os 2 meses que eu não aporto, né? Eu tendo a evitar ao máximo aportes. A JBS é uma ação que eu gostaria que talvez eu aporte esse mês, tá? E agora já trazendo para a parte técnica e passado o merchan, pessoal, qual o cenário que eu tenho para a JBS, tá? Essas 3 faixas de preço, uma delas tocou e startou a minha ordem, por exemplo, entre 15,90 e 15,40, tá? Que eu tinha, são as regiões de fim de demanda vendedora, de fim de ciclo vendedor. Tá? E para esse mês de junho e julho, 18,69, 20,56, 18,86 são os alvos. Então, do 18,70 para cima, 18,70 ao 20,56. Esse seria, então, o cenário para esse miolo de ano, tá? De uma recuperação do ativo por queda do preço das commodities, descompressão na margem aí com as rações para os animaizinhos queridos. E aí, a depender do segundo tri, pessoal, a gente pode rumar para o alvo final que eu tenho aqui de curtíssimo prazo, que é o 23,46, 23,73, 24,62, 25,12, que é a região onde eu vou vender. Na minha carteira, seria a região onde eu venderia a JBS, ou a posição total, tá? Ou boa posição. Por quê? Aquela carteira tem como objetivo bater o Divo 11, tá? O Divo 11 lá em dezembro de 2023, nesse ano aqui, tá? Ciclo de alta, pessoal, você que está achando que a gente vai iniciar em 2023 um ciclo de alta igual iniciamos em 2021 ou 2020 pós-pandemia, igual iniciamos em 2017, tá? Bacana. Esse ciclo de alta, pessoal, tem uma próxima parada aqui, ó, em R$ 40,95. Tá? O último ciclo de 2016 a 2020 já foi conquistado aqui nos 35,58. Então, o correto é você passar ele agora para cá, tá? Gerando aí 39, tá? 39 e 32. Aqui são os autistas aí que me acompanham, tá? Os otimistas, tá? Agora, no curtíssimo prazo, 15,97, 14,21, 14,7 são os melhores pontos para mim aqui. Preço teto 18,69, R$20,56. A partir dali eu compraria menos. Por quê? Porque os alvos são em 23,46, 24,62, 23,73 e principalmente 25,12. Ainda não acredito que em 2023 a gente vai conseguir rumar aqui para os 28,6, 30,20. Tá? Tão pouco ainda em 2023, pessoal, por parte do ciclo. Tá? Então o ciclo que eu imagino para ela é um ciclo aqui, ó, nessa magnitude de preço. Tá? A gente tende a ter aqui uma lateralização nessas faixas de preço, para aí sim olhar para os fundamentos, olhar para o ciclo, principalmente gringo, já que é uma companhia que está muito conectada ao gringo. Tá? Espero ter colocado para vocês exatamente isso. Tá?
uma companhia que está muito conectada ao gringo, aí sim a gente olhar para um crescimento. Tá? Então, a fase dos preços que eu imagino, pessoal, caímos. Agora a gente tem uma levantada e uma lateralização. Tá? A gente vai ter uma levantada, tá? Que pode ir até os 25 ou parar nos 20,56, e aí uma lateralização entre essas faixas, para aí um próximo ciclo de alta acontecer. Certo, pessoal? Então é isso, né? Ciclo de queda praticamente no fim, para não dizer fim, 14,7, 14,21 seriam ali os pontos mais para o sul, mais próximo do fim, lateralização nesse segundo tri, e quem sabe em 2024, tá? A gente tem a retomada da alta para o setor como um todo, não só para a JBS, certo? Feito isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.